a primeira coisa que você precisa saber é que a gente ensina mais os nossos filhos com as nossas ações do que com o nosso discurso. Mas aí, então, como nós iremos ensinar os nossos filhos a serem mais confiantes se nós não confiamos em nós mesmos? Como os nossos filhos vão aprender a superarem os seus desafios e se nós não nos arriscamos nunca, se a gente está sempre na zona de conforto? Como a gente vai ensinar, por exemplo, responsabilidade se a gente não se responsabiliza nem pela educação deles? Se a gente delega isso a outras pessoas? Enfim, quando a gente fala sobre educação, sobre mudanças na forma de educar, somos nós, os pais, que devemos mudar. Para que a gente tenha filhos confiantes e fortes emocionalmente, a primeira transformação deve acontecer conosco e depois é que nós podemos inspirar os nossos filhos a desenvolverem essas qualidades. E claro, que existe um caminho para você conseguir ser uma pessoa mais confiante, mais responsável e que enfrenta os seus próprios desafios. Mas voltando ao que eu estava falando sobre confiança, eu optei por falar sobre esse tema ao rever o vídeo da Rafa brincando. Eu pensei na mãe que eu era no começo da vida dela e a mãe que eu sou hoje. A mãe de antes jamais teria permitido que a Rafa corresse esse tipo de risco. Mas à medida que eu mudei a minha maneira de pensar e de agir com ela, isso foi sendo percebido e absorvido por ela também. E eu fico feliz em te dizer que hoje ela é uma criança muito mais feliz, muito mais confiante e dá pra ver o brilho nos olhinhos dela quando ela consegue superar algum desafio. Então hoje, nesse vídeo, eu vou te falar como você pode fazer isso com o seu filho também, independente da idade que ele tenha. Você só vai ter que fazer alguns ajustes e adaptações, porque cada criança é única e cada família tem o seu jeito. Então, eu vou te falar sobre confiança, vou te dar dicas de como você pode ensinar o seu filho a ser mais confiante. Mas de cara, você já precisa saber que para que uma criança comece a desenvolver o senso de confiança, é fundamental que ela aprenda isso com os pais. E a gente pode ensinar isso desde quando eles são bem pequenos. E a gente continua fazendo isso por toda a vida. Somos nós que ensinamos os nossos filhos a confiarem nas pessoas. E talvez você ainda não saiba disso, mas antes de confiar em si mesmo, um bebê ele precisa confiar nos seus pais e nos seus cuidadores. Ele precisa ter confiança em quem cuida dele, ele precisa ter com quem cuida dele um apego seguro. E como a gente desenvolve essa relação de apego seguro? Quando nós atendemos o choro do nosso bebê por fome, por estar com a fralda suja ou porque quer a atenção dos pais, a gente atende a uma necessidade desse bebê. E aí a gente vai estabelecendo com ele essa relação de apego seguro. Mas Ana, meu filho já cresceu, então eu perdi essa oportunidade? Não, porque os nossos filhos vão precisar a vida inteira de nós. Quando bebês, eles precisam de amor e de muito cuidado. Quando eles crescem, eles continuam precisando de amor e de cuidado também. Só que a forma de fazer isso é que muda. No entanto, a essência vai ser sempre a mesma. O seu filho, que pode ser maior, chegar da escola chorando, chateado porque ele se desentendeu com o melhor amigo na escola. E pode ser que ele precise de alguém que o abrace, que o acolha, que o ajude a entender o que ele está sentindo e também a pensar em uma solução para esse problema. O seu filho pode ser adolescente e precisar da mesma coisa em uma situação diferente. Ele pode chegar em casa triste depois de terminar um namoro, de ter brigado com um amigo ou, de repente, por não ter passado no vestibular. E nestes e outros momentos também, ele vai precisar do seu amor e da sua presença. E você, que é adulto, também pode precisar do mesmo em relação aos seus pais. Você pode, de repente, precisar de uma palavra amiga, de um conselho ou simplesmente da presença deles. Então, lembre-se que sempre é tempo de mostrar para o seu filho que ele pode confiar em você. Por outro lado, você precisa ouvir isso com muita atenção, porque negligenciar um filho gera nele um senso de desconfiança. Primeiro com os pais e depois em relação às outras pessoas e por último em relação a ele mesmo. Quando pais não atendem ao choro de um bebê,
Quando eles não trocam suas fraldas, quando eles não lhe dão atenção, o bebê tem dificuldades para se conectar com outras pessoas. Coloque-se, por exemplo, no lugar de um bebê que não é atendido nas suas necessidades. Como essa criança vai aprender a confiar nos pais que ela tem? Você confiaria em alguém se quando você precisa dessa pessoa, essa pessoa não te ajuda? Se o seu filho já é uma criança maior, as necessidades dele já são diferentes, mas ele continua tendo necessidades e você oportunidades de estabelecer um apego seguro com seu filho. Ele vai sempre precisar da sua presença e do seu amor incondicional. Estar perto para ajudar o seu filho vai ajudá-lo a confiar mais em você e, consequentemente, nele mesmo.